aqui, ó, vem dançar comigo, vem participar do programa que é nosso. Esse programa não é meu não, viu? Eu sou uma mera representante, quem manda aqui é você. Olha só, gente, a doutora conversou com a gente agora há pouco sobre a possibilidade hoje que você tem de gravar uma conversa, de gravar só o áudio, gravar áudio e vídeo para poder se defender em uma ação, em algum processo, ou então até entrar com esse processo, já que você tem essas provas na mão. A gente conversando aqui nos bastidores, já surgiram várias dúvidas. Não sei se é porque o pessoal está passando por isso ou não, doutora, mas as dúvidas estão aqui, ó. E a doutora vai explicar um pouquinho mais para a gente. Uma das dúvidas que surgiu aqui, olha que interessante, doutora. Já que você disse que a pessoa pode sim estar usando essa ferramenta como um recurso para ela, mas que ela tem que estar participando da conversa. Como é que faz, por exemplo, para minha amiga aí que de repente descobriu que o marido está tendo um caso aí extraconjugal, ou o marido descobriu da esposa? Às vezes ele não está participando da conversa ali, mas a situação tem tudo a ver com ele diretamente. Como é que funciona nesse caso? Nesse caso é assim, o que ela não pode, vou considerar que é uma mulher, né? Uma mulher está sendo traída pelo marido. Ela não pode gravar a conversa entre o marido e a amante. Não Isso pode? Ela não pode, porque é ilegal. Ela está, porque ela não faz parte... Aí seria grampear o telefone, Exato, né? quase que isso. Tá. Ela não pode fazer somente mediante uma autorização judicial, ela pode gravar essa conversa em que ela não faz parte dela. Entretanto, se ela, por exemplo, ela tiver a senha do celular do marido dela, e ele sabe que ela tem a senha, ou seja, ela tem liberdade de acessar o celular dele. E ela ter acesso a essas conversas de traição, ela pode printar essas telas e utilizar num processo judicial. Mas aí ela tem que comprovar que ela tem acesso. Porque, regra geral, o que faz o marido num processo? Essa prova é ilícita, excelência, tira essa prova desse processo porque ela é ilícita. E aí o advogado tem que provar que não é ilícita porque ela tinha acesso tanto ao computador quanto ao celular, e aí, ou seja, ela tinha toda a autorização para invadir, em tese, exatamente. Complicado isso, né? Porque aí o marido sempre vai sair na defesa própria, vai exatamente. falar, não, ela mexeu sem... Aí se ela provar que ela tinha senha, isso é fácil provar, de repente ela faz uma gravação de que ela está, regra geral, assim, no escritório, o que a gente orienta? A gente já sabe que pode vir uma alegação que é uma prova ilícita, filme, então, você abrindo o celular dele que você tem a senha. E aí faz todos os passos gravando para provar que, de fato, ela tinha acesso ao celular dele. Tá, aí você está falando, então, de dar print numa conversa dele com a suposta amante. Agora, vamos dizer que essa minha amiga, né, que está cansada já de engolir sapo, resolveu seguir esse marido. E viu esse marido entrando onde não devia, né? Sei lá, num motel, com uma outra pessoa, ela pode filmar isso? Então, isso é o que muito se discute. É a mesma regra. Obviamente, a pessoa vai juntar no processo, se o advogado for diligente, ele vai alegar que é uma prova ilícita, e se o juiz entender que é ilícito, porque não há marido que iria permitir, né? Essa gravação, como é que fica? É que, assim, regra geral, quando você está gravando, principalmente quando é a parte, ela tem uma certa... A não ser que ela contrate um investigador, mas ela tem uma certa dificuldade de gravar todos os passos, uma conversa e a entrada no motel. Então, ela tem essa dificuldade. Mas se ela tem essa prova, regra geral, os advogados juntam, mas o juiz determina o desentranhamento, que é a retirada dessa prova. E, assim, dano moral, a traição hoje, ela não é mais justificativa para se divorciar. Então, a traição hoje, o único objetivo que a parte tem de provar que ela foi traída é para receber uma indenização. Então, a pessoa recebe uma indenização se ficar comprovado. Puxa vida, porque quer dizer assim, não é motivo para divórcio. Não, eu posso, assim, hoje eu não preciso mais de nenhuma justificativa para me divorciar de você. Tá, basta eu ir solicitar o de não quero mais. Ninguém me obriga mais a conviver com uma outra pessoa, como antigamente acontecia, né? Antigamente, você precisa provar que havia uma justificativa para você se divorciar. Hoje, não. Então, qual é o único objetivo de você comprovar que foi traído? É receber uma indenização. E se você for mulher ou homem, que regra geral é sempre mulher. Você perde, por exemplo, uma pensão se você tiver direito. Então, se você é mulher ou homem, teria direito a uma pensão e ficar comprovado que a outra parte traiu, ela vai perder esse direito.
Então, por exemplo, se eu tenho direito à pensão e o meu marido, no caso, em questão, prova que é traidora, né? Eu que fui a traidora, eu você perco o pode direito perder à a pensão, sim. Sim, se você tiver direito, você pode perder. E quando é o marido, ele não tem que pagar dobrado? Não, homens e mulheres são iguais, né, perante a lei. A diferença é realmente esse único objetivo, porque às vezes a mulher ela quer muito provar que ela foi traída num processo. Então, às vezes, a parte nem tem condição de pagar a indenização, e você pergunta, mas por que você quer provar? Não, mas eu quero provar. Mas não vai fazer diferença nenhuma num processo. Então, realmente, tudo vai depender da realidade dessas pessoas que estão participando desse processo. Complicado. Agora, doutora, por exemplo, falando de adolescente, de uma pessoa que esteja cursando aí o colégio, faculdade, a gente tem visto algumas vezes de professor, né, que tem agredido os alunos, apesar que, olha, gente, grande parte desses alunos hoje em dia, eu não queria estar na pele de um professor de jeito nenhum, viu? Porque a molecada responde e tal. Verdade. Mas se for o contrário, se a pessoa está recebendo maus tratos de um professor, né? Porque maus tratos não são só físicos, mas emocionais, mentais. Ele pode gravar isso? Pode e deve. Também que nós não falamos, outro aspecto que você, sobre a esfera criminal também, você pode fazer essa gravação. Para você provar a prática de um crime também você pode. Desde que você seja vítima, obviamente, daquele crime. Se você não for, aí você tem que pedir autorização judicial para fazê-lo. Gente, então realmente o celular hoje é uma arma a nosso favor, né? É uma arma, literalmente, é isso mesmo. Tem que tomar muito cuidado em todos os aspectos, tanto quanto, na regra geral, assim, principalmente eu vou falar a relação de consumo. Relação de consumo e relação trabalhista é o que mais a gente vê que as empresas pecam e esquecem que hoje a parte contrária... Quando você fala relação de consumo... É o quê? Você ligar num saque, por exemplo? Exatamente. Você ligar para um saque... Eu vou reclamar na telefonia. Exatamente. Que é o campeão de reclamação hoje em dia. Eu posso gravar essa conversa, porque eles até avisam, essa conversa está sendo gravada, tal, quando você liga para reclamar de alguma coisa. Mas, sei lá, de repente houve aí um distrato da pessoa. Pode. Nós temos inúmeros casos no escritório. E tem aqueles também, por exemplo, que já acontece. A pessoa fala, doutor, olha, eu fui extremamente maltratada por X, Y, só que eu não... relação de consumo, né? Alguma coisa que eu comprei, ou de algum fornecedor, só que eu não estava gravando no momento, doutora, e eu não tenho essa prova, como que eu faço? Então, você tem o direito, como essas empresas elas são obrigadas a gravarem essa conversa, você tem o direito de procurar essa empresa e solicitar que elas forneçam essa gravação. Se elas não fornecerem essa gravação, pode procurar o Poder Judiciário, explica o que aconteceu, pleiteia indenização por danos morais, materiais, enfim. E se eles não produzirem essa prova no processo, o juiz considera como que o que ela falou é verdade. Olha que interessante isso. E, doutora, há muito tempo atrás, você trouxe um tema aqui muito interessante, eu me lembrei disso agora, por exemplo, da situação atual do nosso país, né? A gente está enfrentando, conseguiu dar uma melhorada, mas ainda enfrenta essa crise toda. O número de inadimplentes aumentou absurdamente. Sim. E uma vez você trouxe aqui que a queixa das pessoas era muito grande, que, por exemplo, elas passavam por situações vexatórias, que o departamento de cobrança, quando liga, o pessoal era grosseiro, falava de uma forma absurda, ficava como se estivesse pressionando, ofendendo. Nesse caso, o devedor, que se sinta assim... totalmente, se sinta naquele momento que foi fragilizado, que foi ofendido, ele também pode gravar uma conversa dessa? Pode, não só pode, como deve. Então, realmente, há muitos casos, a inadimplência, todos nós já passamos por alguma situação. E, realmente, a inadimplência, ela não é algo voluntário, não é eu quero ser inadimplente, eu estou inadimplente porque eu estou vivendo uma dificuldade. Então, regra geral, por exemplo, acontece com cartão de crédito. A pessoa todos os dias, às vezes é assim, eu conheço tem cliente no escritório que já receberam ligações de 10 em 10 minutos no trabalho. Verdade. E assim, de várias empresas, não é de uma só. E aquilo começa... E a mesma dívida, você diz, eles passam para várias empresas, para várias empresas. Então, quem conseguir recebe aí uma percentagem. Regra geral funciona assim. Então, a pessoa já está passando por uma situação difícil e ainda todo momento fica recebendo a ligação e é maltratada ainda, porque os operadores normalmente eles maltratam a pessoa, né? Eles fazem um descaso com aquela situação.
situação. Então, não só pode, como deve, gravar e pode, sim, entrar com uma ação judicial e pleitear indenização por danos morais, porque isso não pode acontecer. Muito bom isso que a doutora está falando, porque é o que ela falou, muita gente vive essa situação não por desejo próprio, mas porque está enfrentando dificuldades e ainda se sente pressionado, ofendido. Olha, eu já fiquei sabendo de casos de pessoas que inclusive já estiveram aqui com essa reclamação, falando, puxa vida, só pedi um prazo, mas aconteceu exatamente isso que a doutora falou. O outro lado ligando, olha, gente que ficou até doente. É, mas acontece mesmo. Infelizmente. Você pode e deve sempre participar do nosso programa. Você pode fazer isso usando as nossas redes sociais e os nossos canais de comunicação. É muito fácil. Se você tem alguma dúvida, se você quer mandar sua pergunta aqui para a doutora, por exemplo, você pode mandar através do nosso e-mail, que é o produçãoppm@gmail.com, ou então através do nosso WhatsApp. Hoje em dia todo mundo tem esse aplicativo no celular, fica mais fácil, fica assim mais pertinho, mais juntinho, que é o 11 94588 6161. Manda para cá, que na medida do possível a gente vai tentar te ajudar de alguma forma. Nós vamos para um rápido intervalo, você não sai daí que já já tem mais Profissão Mulher para vocês. É rapidinho, bate lá, volta cá.